Olá, queridos amigos do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Jesus nos abençoe e nos conceda sempre paz, principalmente nesses instantes que nós estamos precisando de muito equilíbrio, de muita compreensão sobre o que se passa no mundo. E na tarde de hoje falaremos sobre o tema solicitado pela casa, o bem necessário. Então esse é o nosso tema, e o bem passa a ser, portanto, esse nosso campo de considerações na palestra de hoje. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a questão que abre a terceira parte da obra, que fala sobre as leis morais da vida, Kardec vai perguntar sobre a lei natural. E aí os espíritos vão dizer e explicar que a lei natural é a lei de Deus, que é a lei que emana de Deus. É a lei que estabelece para o homem os seus deveres, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele deve cumprir, e aquilo que ele, obviamente, não deve cumprir. Então, o homem age moralmente bem à medida que ele se aproxima de Deus, e ele age moralmente mal à medida que ele se afasta. Então, eles dizem que o homem ele só será mesmo infeliz quando ele se afasta da lei de Deus, se afasta dos ditames, vamos dizer assim, da vontade de Deus, que se expressa pela sua lei. Então, nesse sentido, nós temos o bem. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Toda ação, toda manifestação, toda expressão, toda atividade do homem que represente a realização da vontade de Deus, que represente uma ação do bem-estar do outro, do bem-estar de si mesmo. Então, é por assim dizer, o bem, a expressão do amor. O bem é o amor vivido, é o amor materializado, e o amor é o bem. Então, se queremos fazer essa relação estreita, o bem é esse amor manifestado nas ações, o amor aí compreendido como todo sentimento, como toda emoção, como toda expressão, onde as pessoas estão ligadas, estão unidas, onde o querer bem do outro é a base daquele ato, daquele gesto. Então, assim, o mal se torna, portanto, vamos usar uma linguagem de Joana de Andes, uma forma, uma tentativa, ela usa assim, uma tentativa incorreta de realizar o melhor, uma tentativa incorreta de fazer o melhor, de fazer o bem. Então, muitas vezes, até pretendendo fazer o bem, terminamos fazendo o mal. É um bem incompleto, vamos dizer, um bem cujos elementos de sua manifestação, de sua totalidade, ainda não estão manifestados, não estão postos naquele ato. Por isso que se diz que o mal é um estado transitório. O mal é um estado transitório. Transitório quer dizer um estado onde você está transitando. Quer transitar, passar de um ponto para o outro. Então, o mal é um estado, é uma vivência
ainda é uma experiência, é uma etapa onde o espírito está passando daquela incompletude de agir, daquela inconsistência de amar, para o bem, que é essa consistência de amar. Né? Então, é por isso que a expressão do mal é uma expressão que vai ter fim. Ela vai acabar no indivíduo, porque nós estamos falando do mal na pessoa, né? Porque o mal não tem uma figura, o mal não é uma personalidade. Né? Quando falamos o diabo, o demônio, são figuras de linguagem, né? São figuras de linguagem, não existe uma figura permanente que viva o mal, que represente o mal, e que, por assim dizer, representaria uma oposição a Deus. O mal é o próprio homem. Mal é o próprio homem. O próprio homem é mal na sua expressão e na sua etapa transitória de se manifestar, de ser, de viver, de agir. À medida que o homem se esclarece, portanto, tem iluminada o seu psiquismo, não é? À medida que ele se esclarece, ele vai saindo dessa inferioridade, que o mal é uma inferioridade de agir. Ele vai saindo dessa inferioridade e vai buscando o bem. Então, vai buscando a luz. Então, essa é essa movimentação nossa. No nosso caso, somos ainda maus. Somos ainda maus. Nós somos ainda maus. Nós somos ainda maus. Por quê? Porque nós ainda sustentamos determinadas matrizes de inferioridade no nosso psiquismo. Se alguém consegue coisas, nós achamos que aquela pessoa não tem direito àquilo. Né? Nós construímos determinadas ações, determinados conceitos de domínio sobre as pessoas. O que é isso? Isso é um sentimento de posse. Queremos fazer algo melhor para nós, porque isso é egoísmo. Queremos fazer algo melhor para nós, mas fazemos da forma errada. Olha como o Jonas diz. É a tentativa incorreta de fazer o melhor, de buscar o melhor, de realizar o melhor. O melhor é o bem, mas é a tentativa incorreta de fazer. Precisamos ampliar na nossa percepção da vida para podermos, então, agir de um modo mais correto. De um modo onde o amor não seja esse amor limitado à nossa personalidade, à nossa pessoa, que é o amor egóico. É amor, não deixa de ser amor, mas é um amor apenas a nós mesmos. Que, na verdade, nem é o amor a nós mesmos, né? É o amor à nossa personalidade. O amor egóico é o amor àquelas construções do ego, que são construções de posse, são construções de domínio, são construções de apresentação, de exibicionismo. Porque ele está muito aqui fora, né? Ele é o campo, o núcleo, o centro diretor do psiquismo, muito ligado aqui fora, ao mundo externo. Então é nesse sentido que o bem é o resultado de uma manifestação educada de ser, educada de viver. Educada aí significa aquilo que está conforme a ordem, não é? Porque se você for buscar a educação no seu sentido mais profundo da expressão, você vai observar que é trazer de dentro para fora, né? Ex ducere. Ex é aquilo que significa em latim, significa fora. Ex, ex.
né? Aquilo que está fora, ou do lado de fora, ou mais externamente. Ducere, também é latim, quer dizer trazer, transportar. Ducere, transportar. Transportar de dentro para ex, para fora. Ex ducere. Juntando as duas expressões, né? Ex mais ducere, fica educere. Educere, que significa educar. Né? Educar. Então, educar é isto. Educar é trazer as potencialidades, as capacidades que estão dentro para fora. Quem é o grande educador? Um grande educador é aquela pessoa que não precisa ser um professor no sentido acadêmico, formal, mas qualquer pessoa pode ser educadora do outro. E somos, na verdade, né? Então, o educador é aquele que traz essas potencialidades de dentro para fora. Ele ativa as potencialidades do outro, chamado educando. Educando significa aquele que está recebendo ou sofrendo o processo de educação de alguém. É educando. Né? Então, é trazer de dentro para fora. Dentro, no nível mais profundo, que é o nível da alma, no nível do reino, o que é que nós temos? Deus. Então, lá dentro, no nosso nível mais profundo, nós temos o quê? A ordem universal. Por isso que você explicando, respondendo a Kardec, Kardec pergunta, onde estão as leis que regem a vida? Essas leis que estão lá na 614, que são importantes. Né? São importantes para a felicidade do homem. Onde é que elas estão? Eu quero conhecer onde elas estão. Aí os espíritos dizem, Kardec, elas estão escritas na consciência. E onde está a consciência? No campo mais profundo do indivíduo. Né? A consciência, ela é uma espécie de mensageira do reino. Jesus conta uma parábola só para dizer isso, né? Olha lá, ele é o mestre por isso. Ele vai contar uma parábola só para dizer como na criação isso acontece. Porque isso é um fenômeno do espírito, e o espírito é um elemento da criação, elemento da natureza. Então, é ducere. Então, é trazer de dentro, mas trazer de dentro o quê? A ordem. Que é a grande busca que o indivíduo deve fazer, não é por regras, não é por sistemas. A grande busca do indivíduo é a busca de conhecer a ordem, para que ele possa se inserir na ordem. O indivíduo educado, no sentido concreto da expressão, mais profundo, né? Ele é o indivíduo que consegue realizar o processo de se inserir na ordem. Para isso, ele precisa conhecer a lei. Que lei? O nosso Código Civil, a nossa Constituição? Não. As leis morais que regem a vida, que são as leis de Deus. Os códigos mudam, as constituições mudam, isso tudo muda. São temporários. É conforme o entendimento do homem sobre o direito, sobre as pretensões e as possibilidades, né, nessa relação de necessidade, atendimento social. Né? Então os direitos vão mudando. Né? Há não muito tempo, 100 e poucos anos, um homem era dono de outro homem. Por aí a gente tira, né? Por aí a gente tira. 1800, final do século XIX, ainda havia escravidão no Brasil. Então, 100 e poucos anos, né? Um homem ainda era dono de outro homem. Era senhor de vida e morte. Então, veja como... Né? Mas mudou, né? Mudou. Então, a legislação mudou. Um homem deixou de ser coisa, res, em latim, né? Res significa coisa, deixou de ser objeto para ter, então, um reconhecimento, uma personalidade humana. Deixou de ser coisa para ser humano. É um negócio até meio complicado de entender. Aceitar que só 100 e poucos anos atrás isso era direito, né? Isso era lei. Os escravos eram negociados, eram objetos. Mas enfim. Então é esta compreensão
a compreensão da educação, que na verdade só vai fixar-se definitivamente como um processo educativo a partir da vivência do indivíduo do amor. Porque não basta você ter a compreensão intelectiva da lei. Temos hoje a explicação da lei pelas leis morais da vida. Então há pessoas que fazem exposições, escrevem obras fantásticas sobre as leis morais da vida, sobre a lei de trabalho, lei de sociedade, fazem palestras brilhantes, mas amam. Né? Mas amam, essa é a questão, porque só há o bem onde há o amor. Só há o bem onde há o amor. Né? Então é nessa expressão profunda é que o homem, com a medida que o homem, o espírito, começa a perceber a lei, a assimilar a lei e estabelecer os processos da sua educação, e aí estamos falando já de autoeducação, sofremos o processo educacional de alguém, passamos a realizar o nosso processo autoeducativo e, mais que isso, passamos então a ser educadores. Porque passamos a educar alguém, queiramos ou não. Quando fazemos alguma coisa, que é um exemplo, educamos alguém. Estamos dizendo a alguém que deve ser feito assim. Não é? Então, seremos um pouco, neste sentido, quando ingressamos nos campos do bem, seremos um pouco o quê? Não seremos não, né? Nos sentiremos um pouco Deus. Isso é uma sutileza desse processo, né? Mas não nos sentiremos Deus porque vamos mandar ou comandar nada. Nós nos sentiremos Deus porque vamos atuar na vida com um pouquinho de ação de provimento. Que é assim que Deus atua. Né? Deus comete justiça em relação a todos na sua criação quando ele dá o provimento. Lembra que Jesus fala isso? Sermão da Montanha, viu? O sol nasce para os justos e os injustos. Não é isso? Então, toda a natureza se derrama sobre todas as pessoas. Ninguém fica excluído de nada. Nós é que nos excluímos. Se não vamos a Deus, é porque não queremos ir a Deus ainda. Vivenciamos esse estado transitório de não querer ir, que é o mal. Mas iremos um dia. Né? Mas iremos um dia. É inevitável. Teremos que ir. Então, nos sentimos Deus. Jesus até fala sobre isso no sermão mais uma vez. Né? Algumas pessoas dizem assim, os caras falam sermão o tempo todo. Mas eu não tenho como não falar do sermão. Porque o sermão é a síntese de toda a atividade de Jesus, de tudo que ele trouxe enquanto doutrina, né? Vamos usar essa palavra, né? Doutrina, não tem uma outra para representar melhor isto, né? Mas enquanto ele, da sua doutrina. Né? Então é essa expressão. E aí sim, voltando, aí no sermão ele diz assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. É vosso Pai que está nos céus. Que céus? Aqui dentro. Quando eu entro, tomo das coisas da divindade que é em mim, trago aqui fora e manifesto, eu sou um pouquinho Deus nesse momento. Né? Então, notem a diferença. Deus age para com a sua criação pelo provimento. Essa é a sua justiça. Esse é o seu amor. Nós agimos para com os outros, que são iguais a nós. Né? Deus não é igual à criação. Existe a criação e Deus. Deus não é parte da criação. Senão Deus teria sido criado pela criação. O próprio nome já diz, a criação, aquilo que foi criado. Né?
Então, nessa expressão, queremos dizer o seguinte: Deus age para a criação com provimento, dando todos os recursos para cada elemento da criação. Os que já têm consciência, os que ainda não têm consciência, mas terão. Nós passamos a ter consciência quando entramos no nível hominal, mas há muita estrutura ainda, princípios espirituais não criados, não conscientes, né? Então, nesse sentido, ele faz para mim. E nós, que fazemos para nos sentirmos Deus nessa expressão? Como é que fazemos? A caridade. A caridade. Então, Deus age com provimento e nós agimos com a caridade, que é a repartição do provimento divino que nos chegou. E quem é o justo? O justo é aquele que reparte. Se você for no livro dos Espíritos, isso é o bem, né? Isso é o bem. Se você for no livro dos Espíritos procurar a lei de justiça, os Espíritos vão dizer a Kardec lá, lei de justiça. Justo é aquele que dá ao outro aquilo que lhe é de direito. E o que é de direito de alguém? É aquilo que a pessoa necessita. Não é o que a pessoa merece. Note bem, que o que a pessoa merece, eu é que vou julgar a pessoa. Mas esse merece, não, esse não merece, esse merece. Não. Merecimento não envolve julgamento. Entendeu? A necessidade, portanto, se torna o merecimento de cada um. A necessidade de cada um é aquilo que é o meu dever de prover. Por isso eu recebo recursos. Lembram? Lei de igualdade. Lei de igualdade. Aí os Espíritos vão esclarecer Kardec. Se dá igualdade quando Deus põe todos na sua origem simples e ignorantes, mas com uma tarefa. Qual é a tarefa? De se autoedificarem. É quando distribui a cada um as aptidões para que no exercício dessas aptidões possam conceder ao outro a aptidão que o outro não tem. Ninguém tem todas as aptidões. São os espíritos perfeitos, né? Tem todas as aptidões, né? Os espíritos nos mundos celestes. Mas nós aqui, e ainda um pouquinho nas etapas, um pouquinho mais acima da nossa, estamos aprendendo a consolidar essas aptidões emprestadas para que se tornem patrimônio nosso. Deus empresta e vai verificar. Há uma parábola sobre isso, né? Parábola dos talentos, né? Um senhor ia viajar, deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 3 talentos, e 1 talento ao terceiro. Depois ele vem e toma, você não soube. Lembram disso? Porque foste. Aí ele chega, multiplicou 5, né? Porque foste fiel no pouco, eu te darei o muito. Que é o próprio talento. Que é o próprio recurso. Que é a possibilidade, a luz de obter outros talentos. São as condições internas que nós criamos para isso. Mas para isso é necessário aplicar o talento. E toda vez que aplicamos um talento divino, aplicamos o bem. Porque de Deus só vem o amor. Só vem o amor. E o amor aplicado nós chamamos de bem. Então, neste sentido, amigos, o bem, ele é educativo. O bem é educativo. Né? O bem, ele é consolidador dos recursos que estão lá nos campos mais profundos da alma. Então, fazer o bem faz com que o indivíduo perceba que ele está inserido no ritmo da vida, no ritmo divino da vida.
que é o amor. O amor é essa energia circulante do universo. Por isso o bem se torna o patrimônio maior do espírito. Chico Xavier tem uma expressão muito interessante sobre isso. Olha o que ele diz. O bem que fizeres será o teu advogado em todo lugar. Ou seja, aqui encarnado, quanto lá desencarnado. Olha, com Chico tem a percepção. Não é uma pessoa que vai lhe defender. O advogado tem uma função o quê? De representar alguém em juízo, né, na justiça, para promover a defesa dos interesses daquela pessoa. É como se fosse a pessoa. Não é a pessoa, mas é como se fosse a pessoa na defesa daqueles interesses. Mas para você dispensar uma pessoa, não precisar dela, ele diz, o bem que você faz já é o seu defensor. Já lhe habilita, já lhe credencia, são as suas insígnias espirituais. Então o bem é educativo porque põe o indivíduo dentro dessa rota evolutiva. O bem, ele é restaurador. Porque à medida que fazemos o bem, pagamos o mal. Restauramos o nosso próprio psiquismo. Lembra disso? Jesus disse, pague o mal com o bem. Ele não está falando só para você pagar o mal que alguém te faça. Note isso. Ele não diz isso. Ele diz, pague o mal com o bem. O mal que está em nós também. Não é só o mal que as outras... Esse também. Sabe por que ele faz mal e você faz o bem? É claro que você está consolidando o bem em você. Porque é isso que devemos pretender. Se você responde mal por mal, você ativa o mal em você. Perdeu. Perdeu a encarnação. Então ele diz, não faça isso. Pague o mal com o bem. Porque o que importa é você. E o bem que você fizer ao outro será educativo para ele. Então o bem é restaurador do próprio psiquismo. É restaurador das forças do espírito. O bem é transformador. Porque transforma o que era mal em bem. O que era sombra em luz. O que era inércia em ação. O que era improdutivo em produtivo. Olha aí. O que era retardo em progresso. O que era dor em paz. O bem é inalienável, ou seja, o bem pertence à pessoa que o pratica. Eu não posso fazer um bem por um filho. Não posso. Ele tem que fazer o bem por ele mesmo, para que do bem que ele faça, ele obtenha a paz íntima que esse bem proporciona. Eu posso torcer por ele, eu posso orar por ele, eu posso estimulá-lo, mas eu não posso nunca praticar o bem por ele. Há até uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde fala sobre, salvo engano, viu? Fala sobre os tormentos ocultos, né? Aqueles tormentos que estão lá dentro da pessoa e que é necessário que o outro vá e tenha que fazer e tenha que trabalhar para poder realizar. E me parece que é nessa passagem mesma que o Espírito relata de uma mãe que pega uma filha e leva para os lugares onde ela vai ver a mãe praticando bem, atendendo pessoas pobres, pessoas com dificuldades, pessoas com necessidades as mais variadas. Então, ensinando e permitindo até que a própria criança faça aquilo, faça aquele gesto. Né? O bem, ele é imorredouro. Olha outra característica do bem. O bem, ele é imorredouro, o bem não morrerá nunca. Porque no dia que fazemos o bem, ele passa a ser nosso. Seguirá conosco sempre, porque somos imortais. Somos imortais. E o bem é a lei. O bem é a lei viva, é a lei manifestada, concretizada, materializada,
efetivada. Então é imorredouro. E é imorredouro também porque aquele que vê o bem sendo realizado passa a assimilar aquela imagem do bem. Muito embora não pratique o bem, mas passa a saber que o bem existe. Passa a saber que o bem existe. É por isso que os Espíritos dizem o seguinte: a partir do momento que Jesus esteve conosco, não temos mais defesa. O próprio Jesus até fala isso, né? O mestre fala isso. Isso é uma coisa muito curiosa, viu? É uma coisa que dá para a gente fazer uma palestra sobre isso até, né? Vou até gravar uma palestra sobre isso aí, deixar pronta para algum centro espírita que pedir esse tema até. Né? Nós não temos mais defesa, mas não vamos entrar nisso hoje. Então, assim, o bem é imorredouro. O bem é jovial. O bem é jovial. Por que é jovial? Porque o bem será sempre o melhor. Será sempre o estado mais atualizado do espírito. Então, o espírito, o indivíduo que pratica o bem, ele estará sempre atualizado em Deus. Sempre atualizado em Deus. E ele sempre gozará, portanto, da paz. Há algo mais jovial do que você poder entrar em todos os lugares, atender todas as pessoas, poder ver todas as pessoas, encontrar todas as pessoas. Se praticamos o mal, enganamos, omitimos, fraudamos, ofendemos, desqualificamos, roubamos ideias, enfim, roubamos patrimônio de pessoas. Se fazemos isso, perseguimos, podemos encontrar essas pessoas? Seremos sempre tristes, seremos sempre escondidos, estaremos sempre na sombra, estaremos sempre evitando as pessoas, os lugares. Perguntaremos se somos convidados a alguma coisa. Quem vai estar lá? Quem são as pessoas que estão lá? Para eu saber quem vai estar lá, porque pode encontrar pessoas às quais eu causei mal. Mas quem faz o bem, anda em todo lugar. Pode ser até perseguido pelo bem que faça, mas você não se persegue a si mesmo. Eu não estou aprisionado ao mal que eu fiz. Por que não o fiz? Jesus até se refere a isso. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pecado aí é o mal, é a inferioridade que nós praticamos. Estamos vinculados psiquicamente ao mal que fizemos, porque ele está em nós e continua em nós. É necessário fazer o bem para apagar esse mal. Aí só as várias encarnações, né? Podemos começar agora. Então Jesus, ele se torna essa figura, como se pudéssemos dizer, é o bem mais elevado que já conhecemos. É a personificação do bem. É o bem modelo. É o bem modelo. Porque qual é o maior ato de bem que podemos praticar? É o ato de amar aquele que nos persegue. Que ele propõe, amai os vossos inimigos, né? É incluir aqueles que nos perseguem nas nossas vidas. Eles acham que são maus, mas Jesus sabe que eles são bons, intimamente. Eles só precisam trazer esse bem, que é o amor, para fora. E aí converterão mal em bem. Ezequiel vai dizer isso. Eu juro, como se ele tivesse tido, sei lá, uma visão, uma percepção, né? Deus não quer a morte do ímpio. O ímpio é o injusto. É aquele que pratica o mal, né? Deus não quer a morte do ímpio. Quer que ele se transforme e viva. Ora, mas o que significa se transformar? Praticar o bem. Lembra que dissemos o bem é transformador. Portanto, amigos, Jesus, ele é, para todos nós ainda na Terra, o bem incompreendido. O bem incompreendido. Tanto que ele é o nosso modelo, é o bem modelo,
como está lá na questão 625, quando Kardec pergunta qual o modelo que Deus nos deu para que nós concluíssemos, seguíssemos, evitando este mal e seguindo o bem. Aí os Espíritos respondem, vede Jesus. Em algumas outras traduções tem apenas Jesus. É esse modelo. Então ele é um modelo incompreendido, porque nós ainda somos maus. Estamos vencendo, estamos andando, estamos lutando, estamos caminhando. Dentro deste processo de luta, é necessário que nós nos reencontremos com o mal que fizemos. Lei de causa e efeito, olha a lei como nos ajuda. Então, perseguimos, fazemos o mal à pessoa, em outras vidas, ou até nessa mesmo, somos perseguidos, recebemos o mal, aí compreendemos que não se deve fazer o mal, aí mudamos. Então é necessário, para fazer o bem, que nós ainda interajamos com a lei, neste sentido de compreendê-la em alguns pontos, quando nos determinamos para compreendê-la, já que está aí, o Espiritismo planifica a lei, clarifica a lei que foi trazida por Jesus. Torna claro, os Espíritos fracionaram a lei para a gente entender tudo. Olha, vocês precisam desenvolver o intelecto, o racional, para você ampliar a sua fé, que são essas disposições íntimas para o melhor. E aí a fé, ela vai projetar a nossa visão para o futuro, a fé descortina o futuro a partir da compreensão da lei. E aí nós podemos antever o que nós chamamos de intuir, nós podemos antever um estado moralmente melhor e espiritualmente mais feliz à frente. Pensemos assim, hajamos assim. Jesus nos abençoe a todos.